paz e graça. Hoje nós estamos estudando primeira carta de João, capítulo 5, finalzinho do capítulo, encerrando a primeira carta de João que nos abençoou tanto. Eu digo a todos, revejam, leia de novo, ouça, veja o vídeo novamente, porque é ruminar a palavra de Deus até que ela se torna um comigo. Então eu digo, veja novamente, ouça novamente, leia novamente, 2 vezes, 3 vezes, né? Os nossos estudos, eles vão até quinta-feira, então tem sexta, sábado, domingo, para estar revendo o que foi falado durante a semana. Estude muito, faça dessa palavra né? É um alimento. O alimento, quando vem para nós, o nosso organismo, ele absorve tudo, seja vitaminas, proteínas, tudo. Assim seja também com a palavra de Deus. A diferença é que não tem nada para descartar. Que ela possa fazer aquilo que ela foi enviada na vida de cada um de nós. Agora nós vamos falar sobre a certeza da vida eterna. Vamos ver o que João tem para nos dizer. Eu escrevo essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Quando estamos na presença de Deus, temos coragem por causa do seguinte: se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que Ele nos ouve. Assim sabemos que Ele nos ouve quando lhe pedimos alguma coisa. E como sabemos que isso é verdade? Sabemos também que Ele nos dá o que lhe pedimos. Esse é um dos versículos também que fez parte lá no início da minha conversão. Agora, ele começa dizendo que se você crê no Filho de Deus, saiba que tem a vida eterna. Quantas vezes eu encontro com irmãos ministrando a palavra num GC, numa célula, eu digo ali, ou num seminário, porque a gente tem mais proximidade do que estar num altar pregando e a pessoa não tem como participar. Mas quando a pessoa tem como participar, dói o coração da gente, sabe? A pessoa, ela aceitou Jesus, ela se tornou em filho de Deus, porque o Espírito Santo faz isso, nos torna, nos dá o direito de sermos filhos de Deus. E quando a gente faz a seguinte pergunta: se Jesus voltar hoje, você está pronto? Se Jesus chamar o seu nome hoje, você está pronto? Aí a pessoa fica assim, encolhidinha, e aí, se forçar um pouquinho, elas vão dizer: eu acho que não. Eu acho que gostaria que demorasse um pouco mais, porque ainda tem alguma coisa ou outra para consertar na minha vida, sabe? Mas quem disse para você, filho de Deus, que são perfeitos, que vão subir ao céu? Que são pessoas que não pecam mais, que vão subir ao céu? Aqui está dizendo que se eu tenho filho, eu tenho a vida eterna.
Não disse assim, ó, você que tem o filho, que não peca mais. Ah, gente, se eu não pecasse mais, não precisava de ter um corpo de glória, eu já estava glorificada. É possível sim passar um dia sem pecar, uma semana sem pecar, um mês sem pecar. Porque Satanás é tão encardido que ele quer o tempo todo tornar a nossa vida um fardo e um peso, nos culpar o tempo todo. E muitas das coisas que nós fazemos não era pecado. Como? Eu não peco quando eu penso. Estaria perdida. Eu peco quando eu não detenho o meu pensamento pecaminoso. Eu peco quando eu alimento o meu pensamento em pecado e ele vai gerar o pecado. Mas veio um pensamento, veio uma coisa ruim, eu repreendo. Você sabia que pela manhã você pode escolher o que pensar? Eu posso escolher o que pensar, olha que maravilha! E mais, eu devo declarar palavras positivas a respeito daquele dia. Ah, mas tá tudo ruim, hoje eu tô esperando um dia péssimo. Ó, você vai tornar ele péssimo mesmo. Agora você pode escolher o que pensar. Isso é maravilhoso demais. Você pode dizer assim, vou ter um dia maravilhoso. Vou ter um dia prazeroso. Porque o Espírito de Deus é comigo. Podemos escolher o que pensar e devemos escolher o que não pensar. Interromper o que nós pensamos, né? Eu ia abrir uma aspas aqui, mas era importante falar sobre isso, né? Aí ele vai dizer assim, olha, quando nós estamos na presença de Deus, somos filhos, filhinhos, amigos, como Jesus disse, olha, eu já nem chamo vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. Quando nós estamos na presença de Deus, ele diz, podemos pedir o que quiser. Mas ele faz uma ressalva, vamos lá, repetir. Assim, quando estamos na presença de Deus, temos coragem. Por causa do seguinte, se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza que ele nos ouve. Gente, tem coisa que não é para pedir. Nós temos coragem e ousadia para chegar no Santo dos Santos, para pedir o que quisermos para Deus, mas tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Eu já soube de uma situação que uma determinada pessoa num culto chegou no pastor, não sei se foi no pastor, num obreiro, e pediu para orar pela vida sentimental dela, estava sofrendo muito. O Espírito Santo acendeu uma luz amarela ali, vermelha, sei lá. E aquela pessoa perguntou, quem é esse fulano? Ah, sabe o que é? Ele é casado. Gente, nós temos que ter discernimento para orar pelas pessoas. Tem pessoas que estão num processo de divórcio. Aquele outro deveria estar orando e falando, Deus, tem misericórdia, salva o casamento dessa pessoa. Aí, aquela mulher ou aquele homem está torcendo pro divórcio sair. Oh, gente, tem misericórdia. Me ajuda. É demais. Sabe? É para torcer pela família ser restaurada. Por isso, uma pessoa divorciada, ela precisa de tempo para ser curada. Porque se ela não for curada, ela não vai amar ninguém, ela não vai ser bênção para ninguém. Socorro!
Então, se eu pedir alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, eu posso ter certeza, Ele me ouve. Ah, tá pedindo um casamento, tá pedindo um marido. Olha as características que você tá buscando, tanto na mulher quanto no homem. Olhe de luz acesa. Olha o filho que ele é. Olha o cristão que ele é. Olha as palavras que os frutos vão aparecer. Olha o que pede para Deus. Porque se for segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. Isso significa, sabe o que significa que Ele ouve? Ele ouve as besteiras também, gente. Mas quer dizer que Ele para e dá atenção. Tá dizendo aqui, se eu pedir alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele me dá atenção. E se ele acha não, né? Se ele sabe que isso é bom pra mim neste momento, ele me dá. Se ele sabe que isso é bom pra mim mais na frente, porque eu não vou saber lidar com essa bênção, é filho, ele me dá. Mas tenhamos nós sabedoria para pedir as coisas. Tem gente que não pode pedir um carro. Porque se tiver um carro, vai sumir da igreja. Gente, que se tiver um sítio, uma fazenda, vai sumir da igreja. Que Deus o livre, né? Que Deus livre essa pessoa da bênção de ter um carro, da bênção de ter um sítio, uma casa maravilhosa com piscina. Olha, que Deus o livre. Porque se tiver, vai perder a vida eterna. E lá na vida eterna, sabe, as mansões celestiais são muito mais do que sítio, do que fazenda, do que gado, do que uma sítio com cachoeira maravilhosa. Deus pode dar tudo isso, só que Ele sabe. Ele sabe se a pessoa vai poder receber ou não. Então, que nós possamos pedir segundo a vontade de Deus, sabe? E Ele sabe o que é bom para nós, o que é perfeito, o que é agradável, porque tem gente que não pode receber determinadas bênçãos. Tem gente que os filhos se tornem maldição. Sabe por quê? Eles não podem mais ir na igreja. O menino dá muito trabalho. O menino chora o tempo todo. Ah, eu tenho 2, 3 filhos, você não sabe como que é? Sei, eu tive 3. Não sei como que é ter muito não, mas parece que era mais unido do que agora. Então tem pessoas que não vão receber, sabe? Porque não é da vontade de Deus, ou porque é contra a palavra, ou porque não é bênção para a vida de determinadas pessoas cujo coração não está verdadeiramente em Deus. Fique pobre. Que fique do jeito que está, se for perder a salvação. E fique feliz, fique alegre. Quando tiver condição, Deus vai dar. Brava aqui, né? Hoje aqui, ó. Se alguém vê o seu irmão cometer algum pecado que não traz a morte, deve orar a Deus e Ele dará a vida a essa pessoa. Isso no caso de pecados que não trazem a morte. Mas há pecado que traz a morte. E eu não digo que vocês orem a respeito desse pecado. Toda maldade é pecado, porém há pecados que não trazem a morte. A Bíblia fala de um pecado imperdoável, que é o pecado contra o Espírito Santo de Deus. Como eu posso pecar contra o Espírito Santo de Deus? Quando eu rejeito Jesus na minha vida, é óbvio que eu estou rejeitando o Pai, que eu estou rejeitando o Espírito Santo, e esse é, sim, um pecado para a morte. Agora, tem pessoas que dizem assim, ah, meu Deus, eu pequei contra o Espírito Santo, tem misericórdia de mim. Eu garanto você não pecou contra o Espírito Santo, porque a pessoa que peca contra o Espírito Santo, o coração dela vira pedra, endurece, ela não tem sensibilidade mais, ela não se importa mais.
Então, se você está se importando, você pode ter entristecido o Espírito de Deus e peça perdão e conserte, porque não é pecado para a morte. E há aqueles que vão apostatar da fé, eles vão falar mal de Cristo depois de ter conhecido a Cristo, vão ser escândalo na igreja, sem ter sentimento nenhum de arrependimento. Não sendo assim, gente, devemos orar pelas pessoas. E não dizer, você foi um assassino, você foi um pedófilo, você fez muito mal às pessoas. Mas há perdão, há conserto, há conversão para todos. Tem gente que não aceita isso, que acha isso um absurdo. Mas quem sou eu? Eu não sou Deus, não. Os nossos pecados também eram horríveis. E Deus nos perdoou e nos perdoa. Então ele diz, não ser pecado para a morte, ora por todo mundo. E o pecado para a morte que eu trouxe aqui é o pecado de negar a Jesus Cristo, porque está negando o Pai e o Filho, e o pecado de apostatar contra a fé e se tornar um anticristo. Esse endurece o coração, gente. E sabe por que é pecado para a morte? Porque o Espírito Santo é que convence, não é eu não, é o Espírito Santo. Ele convence do pecado, do juízo e da justiça. Então, se o Espírito Santo não tem como mais convencer aquela pessoa porque ela endureceu o coração, morreu. Não tem mais o que fazer. Amém? Sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, porque o Filho de Deus os guarda e o maligno não o pode tocar. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Aqui tem uma definição, né? Quem não está com Cristo está no poder do maligno e que esse poder está, que somos filhos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Mas eu quero falar aqui, olha, os filhos de Deus não continuam pecando. Ele pode passar um dia, uma semana, um mês, a vida, como Jesus nunca teve pecado, sendo homem, não teve pecado. Agora, pecou, que seja acidente, que haja uma dor no coração por ter pecado, por ter entristecido a Deus. Assim é o Filho de Deus. Ele se sente extremamente triste quando ele peca. Assim tem que ser o Filho de Deus. Está escrito aqui. Ele não vive mais pecando. Quer dizer, não está dizendo que ele não peca mais. Está dizendo que ele não vive mais na prática do pecado. Que o pecado se torna acidente. E mesmo assim que ele venha doer, para que nós possamos chorar na presença de Deus. E ele termina dizendo assim: sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos o Deus verdadeiro. A nossa vida está unida com o Deus verdadeiro, unida com o seu Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e esta é a vida eterna. Meus filhinhos, cuidado com os falsos profetas. Então, se nós temos o Filho de Deus, nós estamos unidos com Cristo, nós tornamos um com Cristo, nós tornamos um com Deus, né? E como ele diz, o Deus verdadeiro e não o Deus falso. Existe o chamado Deus falso e é ele que rege o poder do maligno neste mundo, mas ele está debaixo do pé de Cristo, dos pés de Cristo, dos pés da igreja. E ele termina com essa frase, no versículo 21, meus filhinhos, cuidado, fique alerta, não aceite qualquer coisa, prove os espíritos, prova se vem de Deus.
Confirme na palavra. Procure um cristão maduro, de confiança, para expor a situação para ele, para ajudar a provar os espíritos, se vem ou não de Deus. Não tenha vergonha. Procure um irmão maduro, pergunte para o Espírito Santo de Deus, mas em nome de Jesus, não sejam enganados. A verdade é muito superior e é transparente. Fica essa palavra para a nossa meditação.